Estamos chegando na festa de Pentecostes. Mas qual festa de Pentecostes o apóstolo Paulo celebrava? A festa do Espírito Santo ou a festa da entrega da Torá ao homem? Shalom, shalom! Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e vamos falar hoje sobre a festa de Pentecostes, a festa que Paulo deixa claro ali na Bíblia, é citado que Paulo celebrava essa festa, com certeza todos os outros discípulos celebravam também. É a festa de Shavuot, Pentecostes. Mas, se você aprendeu e tem com você ainda a ideia de que a festa de Pentecostes é a festa do Espírito Santo, você está muito, mas muito enganado. Você não entendeu o propósito. Aliás, se você tem esse pensamento, muito provavelmente você não vai estar cumprindo um dos mandamentos de Deus, que é celebrar as festas dele. E as festas de Deus, elas não estão misturadas com as festas que as religiões criaram, que os dogmas religiosos criaram, ok? Então, hoje eu vou mostrar para você que a festa de Pentecostes, ela não tem nada a ver com festa do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que não haja o Espírito Santo na festa, que é o Ruach HaKodesh, o sopro de Deus, o sopro santo, o Espírito Santo. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que ensinaram para mim e para você também de forma errada. E essa forma de ensino afastou tanto a mim quanto a você de verdadeira festa. E é tempo de fazer techuvá, retorno, voltar para a verdade. Fuja da religião que te afasta de Deus. Fuja do falso profeta que veio para provar a sua fé, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 13. Ok? Então, sem mais delongas, nós vamos começar. Eu deveria começar já em Êxodo, quando tem a primeira festa ali que é revelada, essa festa de Pentecostes. Mas, devido à confusão, eu vou estar trazendo ela já na nova aliança, né? O que chamam de Novo Testamento, que é a Brit Hadashah. Vamos então compartilhar essa Bíblia aqui com você? Muito bem. Veja o que diz aqui na Bíblia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos a Bíblia deixa claro, a Torá, melhor dizendo, né, a antiga aliança, que o Ruach HaKodesh, ele é o sopro de Deus. É o sopro de Deus. Quando Deus soprou em Adão, o Espírito, porque não existe a palavra Espírito no hebraico. Então, é Ruach. E o que é Ruach? Ruach é sopro, vento. O vento é chamado de Ruach. Sopro, Ruach. Então, o sopro do santo. Da, no caso do Kodesh, santo. Ruach HaKodesh, sopro do santo. O sopro do santo levou vida a Adão. E o sopro do santo, ele era derramado na antiga aliança somente sobre reis e profetas. Basicamente, talvez alguma exceção, mas basicamente sobre reis e profetas. O profeta Joel, ele profetizou. Olha o que diz aqui o profeta Joel, em capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Então veja só, meu espírito, olha que interessante, ó, espírito. Aqui eu acabei de falar para você, ruach, ó, ruach. O que é ruach? Ruach, hálito, vento, mente, espírito. Na nossa tradução, colocado como espírito, como as pessoas entendem. Um hálito, um vento, ó, vento dos céus. Aí já colocaram pontos cardeais, fôlego de ar. Não foi o fôlego de vida que entrou em Adão, ou em Adão? Então, exatamente isso. Então, Joel, ele profetizou, e depois daqueles dias, né, encerrando a antiga aliança, inaugurando a nova, que Deus derramaria o Ruach sobre toda a carne, o Espírito dele. Ah, então a festa do Espírito Santo? Não, a festa não é do Espírito, a festa é de Pentecostes. Deus escolheu o dia de Pentecostes para derramar o Espírito dele. E isso faz todo sentido que a, o cristianismo não consegue entender e está perdendo muito por não entender. Porque eles estão querendo o espírito sem obediência, isso não funciona. Fica como a virgem, as 5 virgens nécias, que tinha a lâmpada, mas não tinha o óleo. Isso é um perigo. Então, voltando aqui para o texto inicial que nós estamos tratando, o que nós temos? Eles, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito, aquele Espírito que só era dado aos profetas e aos reis. Todas as pessoas que estavam ali do grupo crente em Yeshua receberam esse renovo, né? Esse Espírito já caiu sobre todos eles. Os discípulos receberam a instrução de Yeshua, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E eles ficaram em Jerusalém até quando? Para serem revestidos do alto com o Espírito, com o Ruach? Até o dia de Pentecostes. Por que tiveram que esperar o dia de Pentecostes? Porque a palavra de Deus ela não volta atrás. Deus ele tem um plano e esse plano as festas vão revelando. Yeshua é parte desse plano e totalmente. E eu vou explicar para você no finalzinho desse vídeo. Todas as festas falam sobre Yeshua. Quando a pessoa anula a festa de Deus, ela está anulando a obra de Deus na vida dela, inclusive. Ok? Então veja só. Aqui está falando sobre o Ruach que seria derramado sobre as pessoas. Muito bem. Agora, eu quero mostrar para você o que aconteceu lá em Êxodo 19:20, que é o primeiro Pentecostes. Aqui é o Pentecostes, primeira vez que acontece a festa de Pentecostes, de Shavuot, na nova aliança, depois do sangue de Cristo derramado. Lá em Êxodo 19, nós temos o seguinte, Êxodo 19, versículo 20, vai falar, ó, descendo, estavam lá esperando para receber a lei de Deus, o canglor da trombeta ia aumentando cada vez mais. No versículo 19, Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés, adverte, Deus começa a chamar a atenção do povo. E o que acontece logo em seguida? Olha o Pentecostes acontecendo aqui. Esse é o Pentecoste. Esse é o verdadeiro Pentecoste. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses. E eu não vou ler para você agora por causa do tempo, mas você pode ler Êxodo capítulo 20, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Ok? Então estão aqui os 10 mandamentos. Então, Pentecostes é uma festa que celebra o dia que Deus entregou a lei para o povo. Na antiga aliança, até então para o judeu, vamos entender dessa forma. Ok? Mas o que acontece? Aí nós vamos lá para os profetas.
Porque Yeshua disse, quando ele falou sobre Lázaro e o rico, né? Os 5 irmãos do rico estavam vivos. E o que Yeshua disse na parábola que Moisés teria dito para aquele homem que queria que o Lázaro ressuscitasse para os irmãos deles crerem e não irem para aquele lugar de tormento? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então Jesus disse que para a salvação daqueles 5 irmãos vivos, eles tinham Moisés e os profetas, que eles deveriam ouvir Moisés, a lei e os profetas. É o que nós estamos fazendo. A lei está aqui, agora vamos ver um dos profetas. Muito bem. Ezequiel 36, 26. Olha o que diz aqui o profeta. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Isso é uma profecia. É isso que aconteceu lá em Atos. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. Lembra que a lei estava escrita em pedras? A lei para o povo estava como num coração de pedra também, de uma forma figurada, né? Falando figurativamente. E vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, o meu rua, né? Olha aqui, ó, o rua. Olha o que Deus vai colocar dentro da pessoa. Porei dentro de vós o meu espírito, o meu rua. E farei que andeis no. Ó, e olha o que Deus. Isso aqui é uma promessa de novo para o Novo Testamento. Uma profecia messiânica. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e os observareis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Então Deus está dizendo aqui que ele vai dar o espírito dele para a pessoa, para quê? Para ela guardar os mandamentos de Deus. E como que as pessoas falam que a Pentecostes seria a festa do Espírito Santo e elas não do Ruach, e elas não guardam o mandamento? Deus está dizendo que vai dar a festa, quer usar a palavra do Espírito? Tudo bem. Deus está dizendo aqui então que vai dar o Espírito dele para as pessoas guardarem a lei dele. Olha que interessante isso. E por que as pessoas dizem que a lei foi abolida? Porque você foi enganado, como eu também fui enganado. E não é só aqui não. Vamos mais um pouquinho nos profetas. Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí muita gente fala, é com os judeus. Gente, se você não for filho de Abraão, você não tem salvação. Você pode ser filho de Abraão pela carne e crer no Messias, obviamente, né? E seguir a Deus e guardar os mandamentos. Ou você pode ser filho de Abraão pela fé, como filho adotivo. Senão, não tem nada para você. Ah, mas é gentil. O gentil deixa de ser gentil quando começa a praticar os mandamentos de Deus. Ele passa a ser povo de Israel, que é Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Eu já falei várias vezes, né? Tem gente que já está cansado de ouvir eu falar isso. Então, nós temos que fazer parte de um só povo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Olha só, a aliança de noivado aqui é com quem? É com gentil? Não tem aliança para gentil. A aliança é com a casa de Israel. Então ele está dizendo aqui que essa é a aliança que ele vai firmar com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Olha aqui, nós não acabamos de ler que Deus ia dar o Espírito dele para as pessoas guardar o mandamento? Nós acabamos de ler. Ezequiel 36, 26 em diante, se você vai encontrar isso, nós acabamos de ler. Aqui está dizendo praticamente a mesma coisa, na mente.
Deus vai imprimir as leis dele, vai fazer uma marca, a marca na testa. A besta não tem a marca na testa, que é a marca da desobediência a Deus. O povo de Deus tem a marca na testa. Não é uma marca física que você vai ver. Pode ser que um dia surja, pode ser. Mas todo mundo que está passando por esses dias tem uma marca na testa. Ou da desobediência, na mente dela, a lei foi abolida, ou tem a marca de Deus. A lei de Deus vale. E a marca na mão? Se a lei de Deus foi abolida, eu faço o que eu quero com a minha mão, trabalho o dia que eu quero, faço o que eu quero. E se ela tem a marca de Deus, opa, é que eu não vou fazer isso porque a palavra de Deus diz que não é para fazer. Não vou trabalhar no dia que Deus falou para não trabalhar, com exceção da pessoa que está começando, ou da pessoa que ela é obrigada a trabalhar no Shabat, enfim, aí é outra situação, tá bom? Mas, e Deus também pode mudar isso. Mas a marca, as suas atitudes, o que a sua mão faz, marca, tem um sinal, emite um sinal de quem você é. Aí tem gente que vai dizer, apesar de ser uma profecia messiânica, vai dizer que não, é Antigo Testamento. Então eu vou trazer essas mesmas palavras no Novo Testamento. Vamos lá. Hebreus, no capítulo 8. Veja o que diz aqui, a partir do versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei. Olha que Deus está fazendo aliança de noivado. Ah, no Antigo Testamento era com Israel, agora é com a igreja gentílica. Paulo, ou seja lá quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, está dizendo aqui com quem é a aliança da noiva. Quem é a noiva de Deus? Vamos lá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. De novo, com a casa de Israel. É a mesma passagem, olha no versículo 8, ó. E de fato, repreendendo-nos, diz: Eis aí vem, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, as duas tribos, que está lá em Israel, e com a casa de Judá, as 10 tribos espalhadas pelo mundo. Depois aqui, ele só fala da casa de Israel. Nós já sabemos que a casa de Judá está junto, e aqui é a casa de Israel. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor. Na sua mente, imprimirei. Olha o que é aliança. Ele está dizendo o que é aliança. Na sua mente, imprimirei as minhas leis. Também no seu coração delas escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, está garantido aqui que a aliança, a nova aliança, ela é a lei de Deus escrita no coração e na mente. E é o próprio Deus que escreve. Ok? Eu disse para você que eu ia mostrar Paulo celebrando essa festa de Shavuot, que é a festa da entrega da Torá. Quando você recebe o Espírito, lembra que quando Yeshua, tem uma hora que Yeshua diz que quando vocês forem entregues às autoridades, não se preocupem com o que vão falar, porque o Espírito lhes dará as palavras para você falar, para você se defender, enfim, testemunhar. Então, por quê? Porque na nova aliança todo mundo que crê, que busca, vai ter o Espírito. E exatamente isso que acontece aqui. O sopro de Deus, ou o Espírito de Deus, ele é depositado na pessoa. E aí a pessoa ela vai ter mais facilidade de ouvir a lei de Deus, de cumprir a lei de Deus. Agora veja lá em Atos 20, porque se a lei foi abolida, Atos 20 aconteceu muito tempo depois do sacrifício de Yeshua. Se a lei de Deus foi abolida, Paulo vai estar correndo para celebrar Natal ou uma festa, qualquer festa, né? Enfim. Mas olha o que diz aqui, ó. Atos capítulo 20, o versículo é o 16. Olha que interessante. Eu vou ler o 15 para dar mais 14, para dar mais ênfase. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegamos no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos. E, um dia depois, chegamos a Mileto. Essa viagem aqui, Paulo está no navio. E, cara, por que eles chegaram um dia? Ó, e um dia depois, chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso. Eles vieram parando em várias localidades, mas Paulo resolveu não parar na cidade, não desembarcar em Éfeso. Por que Paulo resolveu não desembarcar em Éfeso? Aqui está dizendo,
porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Paulo queria passar o dia, se possível, o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, em Jerusalém. Paulo celebrando festa bíblica. E aí, eu quero dizer algo para você importante também. Porque lá em Atos 2 tem uma pegadinha aqui. Tudo é feito, né? A tradução é feita para manipular muitas vezes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, esse cumprir-se, olha só, ao, tem aqui, ó, é en, preposição primária, de lugar, ok? Cumprir-se, não tem nada. Se eu clico aqui, ó, não acontece nada. Por quê? Porque isso aqui a tradução colocou para melhorar o texto, entre aspas aí. Porque cumprir-se o dia. Aí sim, Émera. De que dia? De Pentecostes. Então, quando coloca cumprir-se o dia, dá a impressão de que, olha, a promessa de uma nova aliança era de derramar o Espírito Santo nas pessoas, esquece a lei, o Espírito Santo na pessoa. Então, chegou o dia da promessa, como se fosse uma nova situação, uma mudança de estágio. Mas não tem se cumprir-se. Na verdade, o texto diz que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Ou seja, chegando o dia da festa, que chega todo ano e continuará chegando. Todos os anos tinha festa de Pentecostes. Depois que Yeshua morreu e ressuscitou, teve a festa de Pentecostes, porque tudo continua dentro do plano de Deus. O que é um grande engano? Isso que dizem para você, de que é a festa do Espírito Santo. Por quê? Porque falam que realmente o Espírito desceu sobre as pessoas. Mas entenda uma coisa que é muito importante, eu tenho que tomar cuidado como falar isso. Nós lemos o profeta dizendo que o Espírito seria dado aos homens para eles guardarem a lei de Deus. Você está cheio do Espírito de Deus? Pela leitura que eu faço da Bíblia, então a lei de Deus, ela está transbordando em você. Pela leitura que eu faço, é o que eu estou dizendo, é o que eu leio, tá bom? Não vou falar nem A nem B, mas o que diz aqui é isso. Nós lemos aqui contextos que diz o quê? O Espírito é dado para a pessoa guardar a lei de Deus, para lembrar da lei de Deus. A lei de Deus é gravada no coração dela, não mais em pedra. Para finalizar, eu vou falar rapidinho, não vou abrir textos porque o tempo já está mais longo o vídeo do que eu imaginava. Olha como é importante. Yeshua diz que ele é o Senhor do Shabat. Yeshua diz que ele é a porta. O quarto mandamento na Bíblia, o número 4 para o quarto mandamento, ele é o quê? A letra Dalet. A letra Dalet representa uma porta. Então, Yeshua diz, eu sou a porta pelo qual os justos entrarão. O Shabat é a porta de entrada para o reino de Deus. A porta de entrada, não é o alcance, mas é a porta de entrada. Yeshua é essa porta. Ele representa a porta. Estou falando das festas de Levíticos capítulo 23. Pode ver lá que está todas as festas lá. Primeira é sábado. Depois você tem a festa de Pessah. Yeshua é o cordeiro de Pessah. Olha como a Pessah está falando do cordeiro. Mas é a ressurreição. Ressurreição dos frutos. Ressurreição dos frutos é outra data. Outra coisa importante. Hoje é dia 30 de maio. A festa de Pentecostes é domingo, dia 1º. A verdadeira festa. A celebração de Pentecostes da religião que inventaram é no domingo, dia 8. Uma semana depois, 8 dias depois, uma semana depois, que vai acontecer a festa, porque é outra festa, não tem nada a ver com essa, não tem nada a ver com a Bíblia. É uma festa que inventaram e colocaram lá uns rascunhos da Bíblia lá para fazer de conta que é aquilo, mas não é.
Yeshua, ele é o Cordeiro. Nas festas de Deus não está tendo, ele não entra de como, ele é sim a ressurreição, mas nas festas celebra-se a morte. Veja como é simples. Você vê que marca você tem na sua testa. Como você processa as coisas. Deus disse, guarda o Shabat, o último dia da semana. Se você não tem esse sinal, você tem outro sinal, faça o contrário. Deus falou o último dia, então eu vou guardar o primeiro. Não é o que fazem? Aí, em festa de peça, Deus fala que é para nós celebrarmos a morte do cordeiro. Se você tem um sinal, você vai celebrar a morte do cordeiro. Se você não tem um sinal de Deus, tem outro, você vai ser enganado. Aí você, ao invés de celebrar a morte, você vai fazer o contrário. Você vai celebrar a ressurreição. A ressurreição é importante? É, mas Deus mandou celebrar a morte. Até o salmista fala que é. O salmista não, acho que foi Salomão, não tenho certeza agora dos provérbios, que é melhor a casa que está em luto do que a que está em festa. Quando você celebra a morte do cordeiro, você celebra, você vê a serenidade, você vê a responsabilidade, o amor que ele teve em se entregar. Aí você, as pessoas que celebram a ressurreição não guardam nenhum mandamento, não comem pão ázimo, não comem ervas amargas, nada. Por quê? Elas celebram só alegria e uma alegria sem leis. Não tem problema em ser alegre com a ressurreição de Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. Mas a alegria que faz você pecar, come coisas que a Bíblia fala para você não comer coisas naturais. Na semana de peça, preste atenção. Na semana de peça você não deve comer nem o pão da padaria. Você entende isso? Você tem que comer pão ázimo. Você não come pão da padaria. É uma semana de santificação. Que é a festa de pão ázimo, que eu vou já te falar. Mas o que as pessoas fazem? Come pão com fermento, come tudo quantidade de comida que Deus disse para não comer. Ela faz ao contrário. Perceba como é tudo ao contrário. Aí vem a terceira festa, que é o quê? Pão ázimos, que eu acabei de citar. Deus manda 7 dias você não comer fermento. A, a outra, se você tem a marca de Deus, você vai fazer. Mas se você não tem? Se você tem, mas você não sabe, pede ajuda. Se esforça, você pode fazer. Se você sente o desejo. Ninguém pode te impedir. O marido não pode pedir, a esposa não pode pedir, filho não pode pedir, mãe não pode pedir, pai não pode pedir. Você pode fazer, faz você. Ninguém quer fazer, faz você. Depois vem a quarta festa. E depois da festa de Pomázimos, que são 7 dias, junto com ela começa a contagem do Homer. Aí nós temos a festa de Bicurim, a festa das primícias. O sacerdote pegava um feixe de Homer das colheitas, olha só, aí pode parecer ressurreição, mas é outra festa, é a festa das colheitas. Levantava o feixe e apresentava para Deus. Yeshua, ele é as primícias, o primeiro feixe do Homer que é apresentado a Deus. E Yeshua está nessa festa também. E aí, no Pentecostes, Yeshua é o quê? É a lei de Deus escrita no seu coração. Ele é a palavra de Deus. O João não disse, ele é a palavra é no verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era divino. Então, aí nós temos Yeshua sendo a palavra de Deus. Mais uma festa que fala de Deus. Depois de Pentecostes, aí vai ter a festa de trombetas, Rosh Hashanah. O que é essa festa? Toca a trombeta porque o rei está voltando. Que rei que volta? Yeshua. A festa de trombeta fala que Yeshua vai voltar. Depois dessa festa, vem a festa de Yom Kippur. O que é a festa de Yom Kippur? Você ouviu o toque do shofar, você sabe que o rei está vindo, você vai se consertar, vai pedir perdão, vai perdoar, vai arrumar a sua vida. É um dia para você afligir a sua alma. Você aflige a sua alma com seus erros. Você aflige a sua alma consertando e fazendo aquilo que você não queria fazer, mas você tem que fazer porque é certo. Yeshua é aquele que expiou os nossos pecados. Yeshua também é representado no Yom Kippur. E depois de Yom Kippur, a última festa, que é a festa de
Sukkot, ou das cabanas, que ele tabernacula conosco. Deus tabernaculando conosco. Yeshua tabernaculando conosco. Esta festa também fala de Yeshua. Todas as festas falam de Yeshua e todas elas têm data certa. Moedim, data, tempo determinado. Se você faz em outra data, você está fora do cronograma das festas de Deus. Cuidado para você não estar fora da lista para entrar naquele grande dia. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir. Give it to me like